Boa tarde a todos. Hoje estamos no Centro de Memórias Dr. José de Magalhães Pinto para fazer uma entrevista com a professora Sônia Veneroso. Boa tarde, Sônia Veneroso. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês para a Feira de Cultura do Colégio da Escola Estadual Dr. Álvaro Brandão, onde eu trabalhei por muitos anos, lecionando língua portuguesa, literatura, inglês e algumas outras matérias, mas minha especialização é na área de letras. Muito obrigada, senhora, por ter dado a oportunidade à nossa escola. Hoje iremos falar sobre a ferrovia. Em que ano foi fundada a Ferrovia e Estação, dona Sônia? Bem, a ferrovia em Santo Antônio do Monte, ela tem uma história que começou em 1890, quando o então presidente da Câmara, José dos Santos Ribeiro Sobrinho, iniciou a luta para que Santo Antônio do Monte fosse beneficiada com a passagem da ferrovia pela sede do município em diversos lugares do município. Porém, essa luta ficou engavetada, assim, não foi atendida. O pedido que ele fez não foi atendido. Aí passaram-se quase 20 anos, quando nós tínhamos aqui um coronel que tinha muita influência, e ele se chamava José Batista dos Santos, e mais conhecido por Zeca Batista. E ele resolveu, mais ou menos por volta dos anos de 1909 a 1910, reiniciar a luta para que nós tivéssemos a estrada de ferro. Aí ele conversa com o então presidente da República, que era o Venceslau Braz, para que atendesse o pedido do povo de Santo Antônio do Monte. Aí ele disse que se Hermes da Fonseca, que seria o sucessor dele, ganhasse as eleições, então Santo Antônio do Monte seria beneficiado com a estrada de ferro. Aí esse coronel, que era muito assim dedicado e muito influente, ele fez uma verdadeira campanha para que Hermes da Fonseca ganhasse as eleições. E felizmente ele foi o vitorioso. Aí começou a construção da estrada de ferro, que foi inaugurada no dia 20 de junho de 1915. Que mudança, dona Sônia, a ferrovia trouxe para Samonte? Olha, trouxe mudanças muito importantes, principalmente muito progresso, muito movimento. Muita gente veio de fora morar aqui, trabalhar na ferrovia, ou mesmo investir naquela região ali da Praça da Estação e em outros lugares do nosso município por onde a estrada de ferro passava. E aí desenvolveu muito aqui o comércio, os empreendimentos aqui em Santo Antônio do Monte. E foi muito importante para o transporte de mercadorias e de passageiros. As pessoas começaram a viajar de trem, então encurtou as distâncias. E foi muito importante porque, principalmente, alguns imigrantes, em especial os italianos, eles investiram ali naquela região da Praça da Estação. Dentre eles tem o meu avô, Teodolfo Veneroso, Anielo Greco, Vitor Greco, Afonso Martuccelli e Vitor Martuccelli, que colocaram comércios ali e ali residiram. Inclusive, a casa onde eu moro é a casa que meu avô construiu para ser hotel, restaurante, residência, fábrica de manteiga, comércio e até fabricação de sapatos, de botinas principalmente. E esses italianos, eles eram da mesma cidade da Itália, eles eram parentes entre si. Uma cidade que ficava ao sul da Itália, que se chama Picciota. E foi muito importante
também outros comerciantes, outras pessoas investiram, né, no desenvolvimento da cidade por causa da ferrovia. Dona Sônia, e quais que eram as funções dos ferroviários? Bem, a estrada de ferro, ela proporcionou muitos empregos para as pessoas aqui da nossa região, da nossa cidade, como também de pessoas que vieram de fora. Vieram muitas pessoas de fora trabalhar aqui. E aí as funções dos ferroviários que trabalhavam na ferrovia, lá inclusive na estação, tem até fotos de vários ferroviários. As funções deles eram agente de estação, que era o chefe que tomava conta de todo o trabalho da estação, o chefe de trem, porque os trens tinham passageiros, e aí então o chefe saía carimbando as passagens que eram compradas lá na bilheteria da estação. O conferente, que conferia todo o serviço lá e também as passagens. O despachante, que muitas vezes entregava ou recebia mercadorias que estavam chegando ou que iam ser transportadas para outros locais, através do trem de ferro. O mestre de linha, que tomava conta dos trabalhadores braçais, que faziam a manutenção da estrada, a ferrovia, quer dizer, daqueles trilhos, dos ferros, de tudo que compõe a linha férrea, né? E também nós tínhamos o maquinista, como temos até hoje, o maquinista que dirige tudo, né? Nós tínhamos o foguista, que tomava conta de colocar lenha na fornalha lá, para que a máquina, né, o trem de ferro, pudesse funcionar, pudesse se movimentar, porque naquele tempo a Maria Fumaça ou as locomotivas eram a vapor para puxar os outros vagões. E hoje elas são a óleo diesel, né? Então já assim não precisa dessa parte do foguista. E nós tínhamos o guarda-chave que tomava conta assim de fazer, avisar se vinha o trem, né? Mexer no mecanismo lá, para que pudesse então trocar de trilhos a máquina, e vários trabalharam nessa função de guarda-chave. E também havia o feitor, que esse feitor que ficava lá tomando conta também dos trabalhadores e ensinando para eles como que eles iam fazer também junto com o mestre de linha. Esses então que eram os operadores de manutenção. E também nós tínhamos os telegrafistas, porque naquele tempo não havia internet, né? E aí então havia o telégrafo, que através daquele código Morse, então avisava se o trem ia chegar a tal hora, porque às vezes numa estação um tinha que esperar o outro passar, porque senão podia haver um acidente, um trombar com o outro, né? E hoje já é tudo mais fácil pelo telefone. Então deu emprego para muita gente. Então são muitas pessoas aqui em Santo Antônio que são descendentes dos ferroviários. Ana Sônia, como foi e como está o movimento ferroviário aqui na nossa cidade? Bem, em nossa cidade e em outras cidades. Isso. Antigamente, além de carregar mercadorias, transportar, facilitar o comércio, né, trazer riquezas e levar riquezas, também ele transportava os passageiros, as pessoas viajavam de trem. E antes as locomotivas eram a vapor, conforme eu já falei, né? Havia, como há hoje também, os vagões, né, para carregar as mercadorias, havia os vagões para os passageiros, que hoje não há, e havia o trol, que carregava às vezes algumas coisas para esses trabalhadores que faziam manutenção da estrada, e o automóvel de linha também, que facilitava o movimento, né, assim, para levar trabalhadores e andar mais rápido. E havia também outros tipos de
movimentos, que havia então o misto, ele passava aqui na cidade e em outras cidades também, em outras estações, que tanto tinha passageiro como mercadoria, o misto, né? Havia o noturno, que também passava à noite, levando as pessoas, às vezes até Belo Horizonte, até Garça. E havia também o trem de ferro expresso, que levava as pessoas, os passageiros e mercadorias até lá para Goiás. Era um trem de luxo. Havia também carro-restaurante nesses trens de passageiro, né? E muitas vezes as pessoas foram a Aparecida do Norte, principalmente no tempo do cônego Paulo, que fundou lá o Colégio Estadual Álvaro Brandão, né, e foi o primeiro diretor. Ele levou muitos romeiros a Aparecida do Norte. E era uma viagem muito difícil, longa, mas era inesquecível. Todas as pessoas que fizeram essa viagem, né, por muitas vezes, alguns tiravam fotos lá e tudo. Então tem recordações maravilhosas e até alcançaram muitas graças, como até hoje. E hoje, infelizmente, não há mais trens de passageiro aqui na nossa região, né? Em alguns lugares ainda tem aqueles também assim que fazem o turismo, como é o caso lá de São João del Rei e Tiradentes, né? Não sei se vocês já foram. Mas hoje é mais transporte de mercadorias. E pertence também agora o serviço à Companhia Centro-Atlântica, que é da Vale, né? E não é mais a Estrada de Ferro Oeste de Minas, nem a Rede Mineira de Viação, nem a Rede Ferroviária Federal. Hoje é a Centro-Atlântica que explora o movimento da ferrovia. Antes de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de mostrar para vocês este livro aqui, Santo Antônio do Monte, Doces Namoradas, Políticos Famosos, da historiadora e pesquisadora, pedagoga Dilma Moraes, onde está grande parte da nossa história, inclusive muita coisa a respeito da ferrovia. E, para terminar, vou ler este poema, Estação de Santo Antônio do Monte, escrito pelo famoso poeta, jornalista e escritor Carlos Lúcio Gontijo. Estação de Santo Antônio do Monte. Carlos Lúcio Gontijo. Na estação ferroviária de minha terra, o trem jamais encerra caminho. Deixou de carregar passageiro, mas corre ligeiro, levando mercadoria. Contudo, a sua alegria ficou no passado, tempo em que seguia lotado de gente, combustível humano e quente que ainda mantém reluzente o brilho do trilho que virou horizonte, sob o som festivo de banda radiante, no ano de 1915, em alvejante 20/6, quando o povo montense viajante se fez. Muito obrigada, dona Sônia, por ter tirado um tempinho, por ter vindo dar a entrevista a gente da Escola Dr. Álvaro Brandão. Muito obrigada novamente por ter nos dado essa oportunidade de conhecer mais um pouquinho a história da estação ferroviária da nossa cidade.